Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Walter de Matemática com mais uma aula de recuperação e aprofundamento. Esta é a aula número 3 que eu gravo para vocês. O assunto da aula de hoje é uma continuação, de equação polinomial de primeiro grau. Este assunto faz parte do caderno Aprender Sempre, que o governo do estado de São Paulo disponibilizou para todos os alunos da rede estadual aqui no quarto bimestre, e esta aula vai ser dedicada aos primeiros anos do ensino médio, ok? Nas duas primeiras aulas, a gente já abordou o assunto equação polinomial, de primeiro grau. Esta é uma continuação e hoje a gente vai estar abordando a aula 3 e 4. Nas duas primeiras aulas a gente abordou as aulas 1 e 2 e hoje vai ser a aula 3 e 4, mas o assunto ainda é equação polinomial de primeiro grau, ok? Então vamos dar início. Na página 11, a gente tem início às aulas 3 e 4, conferindo o valor da incógnita na equação. Vocês podem acompanhar esta aula com o caderno de vocês, tá? Se vocês já retiraram esse caderno na escola, vocês podem acompanhar com o caderno de vocês, ou vocês podem acompanhar na versão digital que vocês podem baixar no site da Secretaria da Educação, ok? Então vamos lá. Os objetivos dessa aula são verificar se as soluções apresentadas tornam as equações polinomiais verdadeiras. Esse é o primeiro objetivo. Segundo objetivo, identificar a relação dos coeficientes que definem a solução x é igual a menos b sobre a. Determinar soluções de problemas que envolvam relações entre balanças. Então a gente vai voltar a falar um pouquinho de, de balanças, com a simbologia de fazendo uma analogia com as equações. Resolver problemas que envolvam a ideia de equação polinomial de primeiro grau. Então a gente vai ter alguns probleminhas que envolvem a equação polinomial, de primeiro grau, e vamos também voltar a ver a tradução, Vocês têm que treinar um pouquinho mais a tradução de informações na linguagem natural, passar elas para a linguagem matemática, ok? Esse é o quarto objetivo. Então já vamos passar para a primeira atividade. Na primeira atividade, você deverá utilizar o princípio da igualdade que diz: em uma igualdade matemática, se adicionarmos um mesmo valor aos dois membros da equação, obteremos uma equação equivalente à equação dada. Então, dando sequência, usando o princípio da igualdade, determine o valor da incógnita. Então nós temos aqui duas equações que vocês vão ter que determinar o valor da incógnita. Porém, eu não vou. Quem vai resolver essas duas atividades são vocês. Eu vou dar um exemplo aqui que vai dar base para vocês resolverem essa equação aqui. Embora a gente já tenha visto esse assunto, vamos retomar novamente para vocês ficarem craques aí, ok? Então, usando o princípio da igualdade, determine o valor da incógnita. O que a gente viu sobre princípios da igualdade? O que a gente viu foi o seguinte, que tudo o que a gente faz de um lado da balança, lembra? Que a gente usou aquela analogia de que a equação era uma balança e que os pratos estavam equilibrados. E para a gente manter essa balança equilibrada, tudo o que a gente faz de um lado da balança, a gente tem que fazer do outro também. Então, por exemplo, eu quero juntar, eu tenho incógnita aqui do lado esquerdo e tenho um outro número com a incógnita aqui do lado direito. Então eu quero passar esse lado, esse 8x para cá e também quero passar esse 7 para o lado de lá, para juntar os números os coeficientes que tem a incógnita para o lado esquerdo e os coeficientes sem a incógnita para o lado direito da equação, do braço do prato da balança, simbolizando. Então, o que a gente viu? Que tudo que eu fizer do lado
de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, por exemplo, se eu quero mandar esse 8x para o lado de lá, eu vou, aqui ele está com sinal positivo, eu vou subtrair ele daqui. Eu vou subtrair. Porém, eu subtraindo aqui, eu tenho, desse lado direito, eu tenho que subtrair também aqui do lado esquerdo, para a balança ficar em equilíbrio, ok? É isso que eu vou fazer. Bom, aqui eu já fiz o que eu falei para vocês, né? Estou subtraindo o menos 8x dos dois lados e a balança continua em equilíbrio, só que aqui nesse braço, com essa operação que eu fiz, eu vou poder eliminar esse 8x desse lado. Eu eliminando desse lado, vai ficar desta forma. 7x menos 8x mais 7 é igual a 5. Então, como eu falei anteriormente, eu quero agora juntar os coeficientes que estão sem a incógnita, tudo de um lado só. O que eu vou fazer é a mesma coisa. Vou subtrair aqui, se eu tenho esse coeficiente aqui positivo, eu vou subtrair dele o mesmo valor, porém eu vou subtrair do outro lado também. Então, quando eu faço isso aí, eu novamente vou conseguir eliminar o número que eu estava querendo mandar para o outro lado. Aqui eu vou eliminar essa parte aqui. E conseguir mandar o menos 7 para o outro lado. E eu continuo com a balança em equilíbrio. Que tudo que eu estou fazendo de um lado, estou fazendo do outro. Então, vocês podem ter certeza que essa balança continua em equilíbrio. Bom, agora, como a gente já mandou as incógnitas para o lado esquerdo e os coeficientes que não tinham incógnitas para o lado direito, agora vamos realizar essa subtração aqui, né? 7x menos 8x vai sobrar menos x, né? E aqui 5 menos 7 vai sobrar menos 2. Então, sobrou aí menos x igual a menos 2. Aqui vou usar um outro recurso que também faz parte dessa coisa do princípio da igualdade, de fazer tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Eu tenho aqui uma incógnita com sinal negativo. E a gente não pode deixar a incógnita com sinal negativo, ela tem que estar sempre com sinal positivo. Então, eu vou ter que usar um recurso aqui, né? Vou multiplicar ela aqui por menos 1 para trocar o sinal. Mas eu fazendo isso, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado. Princípio da igualdade. Eu fazendo essa mesma operação dos dois lados, como eu coloquei aqui, ó, eu vou conseguir trocar o sinal dos dois membros ao mesmo tempo. Então, o resultado aí vai ficar x é igual a 2, que é a raiz da minha equação, ou seja, a solução para a minha equação. E como eu posso ter certeza que o valor que eu descobri aqui é a solução para a minha equação? Se eu fiz tudo certinho, né, o princípio da igualdade, se eu fiz tudo certinho, cheguei nesse resultado, eu posso tirar a prova aqui. Então, é só eu voltar aqui na equação inicial e pôr lá, por exemplo, onde tem x, vou substituir pelo valor que eu encontrei ali, ó. 7 vezes 2 mais 7, essa equação aqui, né, pessoal? 7 vezes 2 mais 7 é igual a 8 vezes 2 mais 5. Então, 7 vezes 2, 14, mais 7, 21, é igual a 8 vezes 2, 16, mais 5, 21. Ok? Balança em equilíbrio, 21 dos dois lados. Então, o 2 é o resultado da minha equação, que tornou, como a gente viu, a equação verdadeira. Ela continua em equilíbrio. Então, esse 2 é a solução para a minha equação. Então, vocês vão voltar aqui na atividade 1 e resolver
Agora são vocês que vão resolver atividade A e B pelo mesmo princípio e colocar, né, os cálculos aqui. Quero lembrar vocês que esse caderno vocês terão de preencher todas as atividades, né, realizar todas as atividades e entregar na escola no dia 30 de novembro, junto com todos os trabalhos bimestrais, ok? Então, por isso, vocês vão ter que demonstrar todos os cálculos que vocês fizeram. Vamos passar agora para a atividade 2. A atividade 2 ainda determine o valor de x nas equações a seguir. É a mesma coisa ainda, só que aqui vai ter um pequeno detalhe que vocês vão ver que é lá no princípio lá da equivalência, né? No princípio da igualdade, vocês vão ver que vai dar uma pequena diferença aí, mas vamos lá, que eu vou dar um exemplo, vou seguir o mesmo procedimento. Vou dar um exemplo, vou resolver um exercício igual, e vocês vão ver que eu vou fazer isso em todas as atividades que eu vou estar passando nessa aula. Eu vou fazer um exercício parecido para vocês fazerem o exercício da apostila aqui do caderno sozinhos, ok? Então vamos lá. Usando ainda o princípio da igualdade, determine o valor da incógnita. Bom, a gente já falou sobre isso no exercício anterior, né? No exercício 1, né? Na atividade 1. Então, tudo que eu fizer de um lado, eu vou ter que fazer do outro. Então, eu quero mandar esse coeficiente que tem a incógnita para o lado de lá. Aqui ele está somando, né? Está com um sinal positivo aqui. Eu vou subtrair, mas só que se eu fizer subtrair ele desse lado, tem que subtrair do outro também. Desta forma aí. 4x menos 2x é igual a 2x menos 2x mais 10. Eu fazendo essa operação, eu consigo eliminar aqui desse membro o 2x, certo? E eu eliminando, me sobra 4x menos 2x é igual a 10. Bom, 4x menos 2x vai sobrar 2x, certo? Então vai ser 2x igual a 10. Aqui é que está a diferença da outra atividade. Naquela outra, a gente mudou os dois lados subtraindo ou somando, né? A gente pode subtrair ou somar dos dois lados. Só que aqui, ele está multiplicando a minha incógnita e eu quero saber o valor da incógnita. Ele está multiplicando, eu vou ter que passar para o lado de lá dividindo, certo? Mas como eu faço isso? Eu vou dividir dos dois lados por 2. Então, eu dividindo os dois membros por 2, o que eu consigo? Eu consigo eliminar aqui no membro 1, eu consigo eliminar o coeficiente 2. Certo? Eu estou multiplicando em cima por 2 e dividindo por 2. Então os dois se anulam. Eu posso tirar ele daí. Então sobrou para mim apenas o x. Então ficou x é igual a 10 dividido por 2, ou 10 sobre 2. Fazendo essa divisão aqui, vai ficar x igual a 5. E essa é a raiz da nossa equação. Novamente, para vocês terem certeza de que esta é a solução que torna a minha equação verdadeira, é só voltar lá na equação original e substituir o x pelo valor que você encontrou. 4 vezes 5 é igual a 2 vezes 5 mais 10. 4 vezes 5, 20. Igual 2 vezes 5, 10. Mais 10, 20. Balança equilibrada. Equação verdadeira. Certo? Então, o 5 é a raiz da equação, que é a solução da equação. Voltando ao caderno, agora é com vocês. Essas duas atividades são iguais às que eu acabei de resolver. Então, agora é com vocês. Vocês vão ter que colocar os cálculos aqui, resolver essa equação, colocando os cálculos aqui para entregar
no dia 30 de novembro, como eu falei, né? Vamos para a atividade 3. Na atividade 3, como eu falei lá nos objetivos, a gente ia voltar a trabalhar com balanças. Nós temos aqui um dos pesos aqui está marcando 20 quilos, né? E aqui está X quilos, X quilos. No outro lado, mesma coisa, ó, 7 quilos e mais X quilos, X quilos, X quilos. O que, e ó, determine o valor de X para a balança, para que a balança se mantenha em equilíbrio. Eu não vou resolver esta atividade, vou resolver uma semelhante. Eu fiz um outro exercício aqui igual para vocês verificarem como eu vou resolver e vocês façam sozinhos a outra atividade, ok? Então veja lá, eu só troquei os valores aqui. Eu coloquei 30 quilos aqui e 10 quilos aqui. Mas aqui continua esses 2 quilinhos de X e esses 3 quilinhos aqui. Então, como eu vou traduzir, isso aqui é uma linguagem simbólica, né, da balança, como eu vou traduzir esta equação para a linguagem matemática? Aqui desse lado, do lado esquerdo, eu tenho x e x. Então, eu tenho 2x mais 30. E desse lado aqui, eu tenho 3x, né? 1, 2, 3, mais 10. Então, vai ficar assim. 2x mais 30 é igual a 3x mais 10. Certo? E aqui, agora que eu consegui traduzir para a linguagem matemática, vocês têm que aplicar o mesmo princípio lá para a resolução dessa equação, o princípio da igualdade. Tá? Tudo que vocês fizerem de um lado, vocês vão ter que fazer do outro. Então, primeiramente, vamos começar aqui por esse membro. Eu quero mandar esse 3x lá para o outro lado. Então, eu vou subtrair dos dois lados o 3x. Certo? Então, ficamos com 2x menos 3x mais 30 é igual a 3x menos 3x mais 10. Eu fazendo esta operação aqui no prato da direita, eu vou conseguir eliminar o 3x. Vou deixar só o 10 aí. Então vai ficar assim, 2x menos 3x mais 30 é igual a 10. Só que esse 30 aqui, eu quero mandar ele para o outro lado também, porque ele está sem incógnita. A minha intenção aqui é mandar tudo que está sem incógnita lá para o lado direito e o que tem incógnita para o lado esquerdo. Então vamos subtrair. Ele está somando aqui, né? Ele está somando. Eu vou subtrair dos dois lados, o 30 dos dois lados. Pelo princípio da igualdade que a gente já fez nas duas primeiras atividades, certo? Então, vejam bem, subtrair o 30 aqui dos dois lados. E eu subtraindo o 30 aqui, eu consigo eliminar ele desse lado e acabei mandando ele para o outro lado, para manter a balança em equilíbrio. Eu fazendo essa operação, eu continuo mantendo a balança em equilíbrio. Agora, é só resolver esta subtração aqui. 2x menos 3x é igual a 10 menos 30. Isso a gente vai ter menos x é igual a menos 20. Como que eu fiz lá na primeira atividade para trocar o sinal da incógnita? Porque a gente não pode deixar essa incógnita com o sinal negativo. A gente tem que mudar o sinal. Mas só que se eu mudar o sinal da direita, eu tenho que da esquerda, eu tenho que mudar o sinal da direita também. E como eu fiz isso da outra vez? Multiplicando por menos 1 dos dois lados. Certo? Eu multiplicando por menos 1 dos dois lados, eu troco o sinal simultaneamente. E aí eu consigo o que eu queria. X é igual a 20. E esse é o resultado da minha operação, né? Então, se eu quiser verificar aqui se está certo, vamos ver lá. Como eu já fiz aquela prova nas outras, vamos fazer aqui também. Ó, 30
eu descobri que o x é 20 quilos. Então, nesse primeiro eu tenho 2x, né? Que é 2x aqui em cima, ó, na equação que eu montei aqui, ó. Então vai ficar 30 mais 2 vezes 20 é igual. Desse lado aqui eu tenho 3x, né? Então 3 vezes 20 mais 10. Então 2 vezes 20, 40. Mais 30, 70. É igual 3 vezes 20, 60. Mais 10, 70. Ok? Balança em equilíbrio. Solução da equação x igual a 20. Essa é a raiz da minha equação. Ok? Agora é com vocês. Vocês voltem aqui e montem a equação para essa balança aqui, que é bem parecido com o exemplo que eu dei. Montem a equação e resolvam a equação aqui nesse espaço, ok? E bora para o quarto exercício. Bom, nesta atividade eu não vou dar um outro exemplo, vai ser, a minha explicação vai ser aqui em cima mesmo. Luiz foi à feira e colocou 6 laranjas em um prato da balança, certo? Ó, 6 laranjas no prato da esquerda, um abacaxi e 2 laranjas no prato da direita, de forma a manter o equilíbrio. Isso quer dizer que, pensando assim, fazendo a analogia de equação, isso aqui está em equilíbrio, ok? Sabe-se que o abacaxi foi vendido a R$ 6 o quilo e que cada laranja pesa 60 gramas. Assinale a opção que representa. O valor pago por Luiz pelo abacaxi é um número? É um número inteiro? Quais são os números inteiros? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um número inteiro? Nós estamos falando em dinheiro aqui, né? Então, está entre 1,50 e R$ 2, é maior que R$ 2 ou é menor que 1,50? Bom, aí vocês vão ter que fazer os cálculos, certo? Se fosse aqui simplesmente saber quanto pesa, quanto equivale um abacaxi em quantidade de laranjas, o que vocês fariam aqui para começar a montar a equação? Bom, se a gente fosse montar uma equação aqui, seria, vamos dizer, 6 laranjas, vamos dizer que seja assim, ó, 6 laranjas igual ao abacaxi, que nós vamos chamar de x, mais 2 laranjas, certo? Vamos dizer que a gente faça uma equação assim. Mas essa laranja, quanto pesa cada laranja dessa? 60 gramas, certo? Então, o L aqui, vamos dizer que esse L a gente substitua pelo peso da laranja, certo? E aí, fazendo essa operação, a gente vai descobrir o peso de x, ok? E aí, pelo princípio da igualdade, que é aquele princípio que tudo que você fizer num prato da balança, por exemplo, se eu tirar 2 laranjas daqui e tirar 2 laranjas de lá, eu vou saber exatamente quanto pesa o x e, volto a falar, vou saber se eu substituir aquele L ali pelo peso, né, que é 60 gramas, eu vou saber o peso do abacaxi. Eu sabendo o peso do abacaxi, eu calculo aqui, ó, que se ele custa R$ 6 o quilo, se esse valor aqui dá em gramas, outra dica que eu vou dar para vocês é que 1 quilo, né, 1 quilo é igual a 1.000 gramas. Então vamos fazer esse cálculo aí para descobrir o valor em dinheiro, né, o valor do abacaxi. E aí é só escolher a alternativa A, B, C ou D. Ok? Esta é a atividade. Agora vamos para a atividade 5. Essa quinta atividade aqui é muito simples. Vejam bem, tem uma figura aqui também, não vou dar um outro exemplo, que ainda está dentro da atividade da balança que eu acabei de dar lá na atividade 3, né? Então vejam bem, de um lado eu tenho o gato
e mais 4 quilos. E do outro lado eu tenho 10 quilos. Dá para vocês fazer até um cálculo mental. Quanto é que pesa o gato? Que número somado, que número somado a 4 que dá 10? Então dá para vocês saber de cabeça quanto seria o peso desse gato. Aí você vem aqui, ó. Mas se você não consegue fazer de cabeça, bom, resolva a equação. Chama aqui o gato de x e monta a equação, certo? Um lado tem que estar igual ao outro. Faça lá pelo princípio da igualdade. E quando você tiver um valor, aí você vem aqui. Esse valor que você conseguiu é um valor ímpar? Ele é maior que 7? Ele é divisível por 2 e por 3? Ele é um número primo ou ele é um número menor que 5? Aí é com vocês, mas essa atividade eu acho que é bem fácil. Dá para fazer até de cabeça. Então, vamos lá. Nesse exercício, eu nem vou ler ele aqui, eu passei ele numa outra, eu vou dar algumas dicas que eu acho interessante para vocês resolverem. Então eu passei para uma outra tela e eu vou passar para outra tela. Marta é uma vendedora que alcançou nos meses de abril, maio e junho o prêmio de melhor vendedora. Nesses 3 meses ela vendeu um total de 108 produtos. Vejam bem, já vou colocar aqui, ó. Quando a gente tiver tentando interpretar um problema, que esse aqui é um problema mais contextualizado, a gente já vai anotando as informações que a gente acha importantes. Então, aqui, ó, em abril, maio e junho, ela vendeu 108 produtos. Aí, vamos lá, dando continuidade lá. Sendo que abril foi o mês que ela vendeu menos. Então, ó, já pus uma observação aqui. Abril ela vendeu menos. Junho foi o mês da maior venda. Então, aqui, ó, no último mês dessa sequência, foi o mês que ela vendeu mais. E se ela vendeu menos em abril e vendeu mais em junho, aqui em maio, né, a gente pode considerar o quê? Que foi uma venda normal, então, né? Porque ela vendeu menos num mês e mais no outro, o do meio foi uma venda normal, vamos dizer assim, né? Vamos considerar assim. Agora, mais uma observação que o enunciado está fazendo. Nestas condições, determine o total de vendas em cada mês. Quer saber quantos produtos vendeu em cada mês? Abril, maio e junho. Porém, essa informação aqui é a mais importante de todas. Os números, sabendo que os números são consecutivos. O que quer dizer números consecutivos? Vamos dizer então, se abril ela vendeu menos, maio ela vendeu normal e junho foi mais, então o menor número vai ter que ser em abril, certo? Então vamos dizer que ela vendeu um produto em abril. Se é uma sequência, eles são consecutivos, então quer dizer que eles estão na sequência. Então, em maio ela vai ter vendido 2, e em junho vai ter vendido 3. E esse resultado teria que ser simbolicamente 108. Entenderam? Mas não é. Aqui, na verdade, o resultado seria 6, beleza? Eu poderia, né? Vocês poderiam, eu poderia ir testando, falar assim: ah, bom, ok, tá muito longe, então vou começar com 10, 11, 12. Ah, tá muito longe, vou começar com 20, 30, 20, 21, 22. Ah, ainda não deu, vou começar com 30, 31, 32. A gente podia ir fazendo esses testes. Porém, matemática, a gente não. Ninguém gosta disso. Matemática é feita para você simplificar os problemas e você tentar analisar um padrão, né? Então vamos lá. Veja bem, vamos dar um outro exemplo aqui, para a gente identificar o padrão. Vamos dizer que no primeiro mês ele vendeu 4, no segundo mês ele vendeu 5 e no terceiro mês ele vendeu 6. Se eu fosse somar aí, seria 15. Vocês viram que já deu
uma subida aqui, mas ainda está longe do valor que eu quero. Mas vamos analisar esse primeiro número. Vamos dizer que aqui no primeiro mês aqui eu chame isso aqui de X. A quantidade que eu vendi no primeiro mês eu vou chamar de X. Certo? E como que eu simbolizo um número consecutivo na matemática? Ó, vejam bem, observando os padrões. Ó. O número consecutivo aqui. O 1, para chegar no 2, eu somei 1. E o 2, para chegar no 3, eu somei 1 também. Porque eles são consecutivos, então vai ser mais 1, mais 1. Consecutivas, ó. Mais 1, 4 mais 1, 5. E o consecutivo dos 5 é o 6. Somei mais 1 também. Então aqui como eu faria no meu x ali? Se eu quisesse colocar, simbolizar o consecutivo de x, seria x mais 1. E o próximo número, ainda com referência ao x, seria x mais 2. Entenderam? E aí, a soma desses números consecutivos tem que dar o meu 108. Ok? Agora é com vocês. A dica eu já dei. Agora vocês venham aqui na atividade, coloquem os cálculos de vocês aqui nesse espaço, certo? Para entregar no final do bimestre, ok? Atividade 7. Bom, essa aqui está semelhante. Essa aqui eu nem vou fazer um exemplo, vou explicar aqui mesmo. Bom, a Renata tem 32 anos e é mãe de 3 filhos. A soma das idades dos filhos é igual a 18, certo? Então ela tem 32 anos e a soma da idade dos filhos da Renata é 18. Então vamos dizer que ela tem 3 filhos, vamos dizer o filho A, o filho B e o C. A soma dos 3 filhos, da idade dos 3 filhos dá 18. E ela tem 32. A Renata aqui tem 32 anos. Certo? Nessas condições, assinale a opção que apresenta em quantos anos a idade da Renata será igual à soma das idades dos filhos. Entenderam? Esta soma aqui de 18, em quantos anos, daqui 5, 6, 7, 8 ou 9 anos, esta soma vai ser igual a, que eu somar a idade dos 3 filhos, vai ser igual à idade da Renata. Só que vocês têm que lembrar que os anos, aqui quando passar um ano, ó, a grande pegada está aqui, ó. A grande dica está aqui, ó. Vamos dizer que eu chame um ano de X, né? Vai passar um ano, daqui um ano, X. Aqui na parte de cima vai aumentar quanto tempo aqui? Porque é a soma de 3 filhos, ó. 3 filhos. Se quando passar um ano aqui, eu coloquei X, aqui vai ter um X do primeiro filho, um X do segundo filho, um X do terceiro filho. Então vai ser 3x. Aí, essa é a dica que eu tinha para dar para vocês. Ok? Então agora montem a equação. Vai ser através de uma equaçãozinha de primeiro grau que vocês vão resolver isso aí. Igualem os dois lados, né? Quando é que um lado vai estar igual ao outro, vocês igualam, né? Montem a equação, igualem e vocês vão descobrir aqui em quantos anos esta soma será igual. Daqui 5 anos, daqui 6 anos, daqui 7 anos, daqui 8 anos ou daqui 9 anos. Beleza? O que eu tinha para falar para vocês desta atividade era isso. Agora vamos para a atividade 8. Você já fez palavra cruzada?
que tal brincarmos de números cruzados? Resolva o número cruzado a seguir. E eles estão falando aqui que tem um anexo 3. Esse anexo 3 está na página 27. Então vocês vão lá para a página 27 e vão ter que resolver esta atividade aqui. Vou pular lá para a página 27 e vou mostrar para vocês. Ó, página 27. Vejam aqui, ó, na parte de baixo. Não sei se vocês já brincaram de palavra cruzada, já fizeram palavra cruzada, mas é assim que se faz. Ó. Nós temos aqui as cruzadas da horizontal. O que é horizontal? É quando a solução está aqui, ó, na horizontal. Primeira equaçãozinha, tá vendo? Aqui vocês vão ter que resolver essas equações. Então, vê lá, primeira equação. Se você resolver essa equação, vai dar um número, um certo número. Você vem aqui e coloca aqui, ó, nesse espaço horizontalmente. Certo? Aí depois pula lá para o número 4. Ó. Aí você vem aqui no número 4, resolva esta operaçãozinha, assim, essa equação, certo? E você vem aqui e coloca nesse espaço aqui, horizontalmente. E na vertical, a mesma coisa. Ó. Na vertical, você vai resolver essa equação, mas vai colocar, ó, número 1. Aí você vem aqui no número 1, aí você vai ter que colocar o número que der ali, ó, verticalmente. Beleza? Vou dar um exemplo aqui. Mas eu vou usar essa mesma equação. Vou pegar a primeira equação lá. Ó, se eu resolver essa primeira equação, é a mesma que está lá no exemplo, tá? Ó, menos x menos 43 é igual a menos 75. Eu não vou resolver isso aqui. Porém, eu sei que vai dar 32 positivo. Aí eu vou lá no meu espaço, ó, vou lá na equaçãozinha 1 e coloco lá 32. Certo? É assim que vocês vão ter que fazer. Aí eu vou pegar a vertical agora. Ó. Vertical. X dividido por 4 é igual a 90. Se eu resolver essa operação também, se eu resolver essa equaçãozinha aqui, isso aqui vai ser igual a 360. Mas eu tenho que resolver, né? Aí eu venho aqui na vertical e coloco aqui, ó, 360. É assim que vai ficar. Até a atividade é essa. Vocês vão ter que resolver todas aquelas equaçãozinhas e até preencher isso aqui. Se vocês chegarem em algum número aqui que não bater, por exemplo, aqui você viu, ó, 32 foi o início do 360, né? Tem que bater. Assim como aqui, ó, vai ter que ter um número, por exemplo, vamos dizer que seja 16 a resposta dessa equação. Vai ter que bater a numeração. E aqui vai ter que ter um zero no final. Tem que bater. Se der errado alguma dessas casas aqui, quando vocês estiverem resolvendo, é porque um desses valores está errado, ok? Então, a atividade é essa. Vocês têm que resolver todas essas equaçõezinhas aqui até o 20 desse lado. E vocês viram, mas não são 20 equações, né? Porque está pulando. E na vertical a mesma coisa. Tem que resolver todas até que o quadro esteja totalmente preenchido. Ok? E esta, pessoal, foi a última atividade desta aula. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham acompanhado aí no caderno de vocês. E agora resolvam todas essas atividades, deixem esse caderno preenchidinho, todo resolvido, que vocês, como eu falei, vocês vão ter que entregar na escola no final do bimestre. Então eu estou encerrando por aqui, espero que vocês estudem, né? Não desistam, nós estamos na reta final, quarto bimestre, façam todas as atividades, porque como o governador está falando, como o secretário da Educação está falando, nós não queremos deixar ninguém para trás. Ninguém. A gente não quer que ninguém fique para trás. Porém, quem não fizer nada não tem como ir para frente, né? A gente quer que
todos façam alguma coisa. Então, bons estudos e até a próxima.